Márcia Santos, tenho 40 anos e nasci na Ilha do Faial. E sou a mais nova de 5. Nasci um bocadinho fora da época, digamos assim. Tenho 2 rapazes e 2 raparigas, mas os rapazes saíram de casa, eu era muito novita, por isso a minha memória de casa é com as minhas 2 irmãs. A minha irmã mais velha e a minha irmã acima de mim. Então era uma casa de raparigas. E sempre quis ser rapaz quando era pequenina. Não sei se... Acho que eu não queria bem ser rapaz. Eu queria fazer as coisas que os rapazes faziam, que é um bocadinho diferente. Por exemplo, ter cabelo curto, porque o meu pai não deixava cortar o cabelo, porque éramos meninas. Poder subir às árvores e ir pescar com ele, e ir para o calhau, coisa que eu fazia, mas que achava que era do universo masculino, não era bem permitido às raparigas. Então era sempre um bocadinho estar a fazer uma coisa proibida, entre aspas. E o certo é que no dia que o meu pai disse podem cortar o cabelo, eu no mesmo dia fui ao cabeleireiro cortar o cabelo. Curto, muito curto. E durante muito tempo usei o cabelo muito curto, porque achava que aquilo era um simbólico de liberdade, de poder fazer outras coisas. Mas é das memórias mais antigas, digamos assim, que eu tenho, tem a ver com isso. Com o facto de querer ser rapaz, que é uma tonteira, não é? Mas pronto. Na escola era completamente Maria Rapaz, é que defendia as outras raparigas. Mas já não usava saias, não é? Era sempre calças, que era uma grande luta com a minha mãe, porque as raparigas ao domingo tinham que usar o vestido e portar-me como uma menina. Mas na escola sempre tive também essa atitude. Eu gostava era de jogar futebol e ir para as árvores. E as meninas eram muito meninas. Apesar de que depois tinha também aquela dualidade de que brincava com as bonecas, porque para estar com as outras meninas da minha turma, com as outras amigas e vizinhas, tinha essa vertente, tinha que ter a boneca. Cheguei a ter uma Barbie, que a minha avó me enviou da América. E então tinha essa parte do brincar às bonecas, mas gostava muito era de rua, tudo que fosse carrinhos de esferas, bicicletas, skates, era aquilo que me atraía. O que me parece que me foi acontecendo é que conforme fui crescendo, fui vendo dentro dos 2 universos. Eu tenho coisas que gosto muito, tanto para um lado como para o outro, e isso faz parte de cada pessoa, não tem a ver com o ser feminino ou ser masculino, tem a ver com o ser pessoa. E é o que me parece mais importante, mais que tudo o resto. E depois apaixonei-me. Pronto. E saí do Faial. Isso aí foi assim, foi uma experiência não muito fácil. Foi uma experiência não muito fácil, mas que me trouxe a Santa Maria. No meu caso, eu primeiro estive algum tempo na Terceira, fui para o continente e depois é que vim para Santa Maria. Tanto que inicialmente, e mesmo hoje em dia, de vez em quando ainda acontece alguém que pense que eu não sou açoriana. Já por causa do sotaque, não é? Porque não tenho sotaque. Mas, por exemplo, posso dizer que em Santa Maria eu não sou bem de Santa Maria, mas já não sou do Faial. Sou quase de um universo paralelo que não tem base, mas tenho o orgulho de viver cá, porque vivo por opção também, não é? E o facto de viver por opção também me dá outra perspectiva do que é a Ilha de Santa Maria. A pessoa com quem eu estava a viver veio para cá trabalhar. E eu vim com ele, não é? Para Santa Maria, apesar de as hipóteses colocadas eram várias ilhas diferentes de Santa Maria. Santa Maria foi uma surpresa, completamente. E depois, na viagem para cá, num trânsito, fiquei uma noite em São Miguel e com umas pessoas amigas disseram, olha, experimenta
ires à escola, porque eles aceitam, como tem muito poucos professores, na altura eram pouquíssimos os professores licenciados, era uma realidade completamente diferente da realidade atual, podes experimentar a concorrer, não é? Eu só tenho o 12º ano, podes experimentar, e na altura era necessário o 11º para fazer os concursos que chamavam extraordinários, e eu concorri nas 2 áreas que achava que poderia ter facilidade de transmitir conhecimento. E quais eram? Da biologia e do inglês, né? São as 2 áreas que eu sempre gostei muito, e a biologia sempre foi a minha paixão, né? Sempre foi a minha paixão, e fiquei a dar aulas exatamente de ciências da terra e da vida. Nesse ano foi o ano em que o Governo Regional fez uma exceção para a universidade, em que os professores que tinham 3 anos de experiência, mesmo sem formação universitária, podiam fazer a sua formação para completarem essa formação. Eu só tinha 2 anos, por isso não entrei nessa via, mas tem vários professores cá que na altura tiraram a sua formação superior com essa exceção que foi feita, porque a quantidade de professores sem formação superior nos Açores era bastante grande, e nas Ilhas Pequenas ainda mais. Era um bocadinho como agora, havia jovens extremamente interessados, e haviam aqueles que, apesar de te darem interessados, era o que me fazia mais confusão no ensino, que era verem jovens que devem haver hoje em dia também, que estão muito interessados na escola, mas que depois não têm possibilidades de continuar a estudar, não é? Gostei da experiência, não é? Eu acho que, no geral, considero-me uma pessoa afortunada, que eu tenho experiências em áreas completamente díspares. Eu já fui segurança de aeroporto. Quem me conhece nunca imaginaria, com certeza, ver-me de farda a fazer check-in de segurança num aeroporto, não é? Mas pronto, mas aprendi coisas, não é? Isso acho que foi a coisa mais estranha que eu já fiz, e que realmente não tem nada a ver com nada que tenha a ver com a minha pessoa, né? Mas filo, e isso fez-me ganhar outras experiências e outras formas de estar com os outros, e de me ver numa situação que não é ideal, não é? Que às vezes nós estamos em situações profissionais que não são o nosso ideal, mas acho que no geral tem que se tirar algum proveito daquilo, e eu tirei proveitos dessa experiência. Já fui empregada de bar e mesa durante bastante tempo. Acho que foi aquela área na qual tive mais tempo, né? Já geri 2 bares. Foi um grande desafio e uma grande experiência, né? Na altura éramos 15 funcionários, por isso foram 3 anos muito, muito intensos, muito intensos, muito intensos. É uma coisa que me liga a esta ilha que eu não sei explicar. Vou sempre ficando. Vou ficando e pronto, e as coisas vão surgindo. E por isso é que eu digo que acho que sou muito afortunada. Aquela questão de ter o mesmo emprego a vida toda. Há pessoas que assustas o contrário, a mim assusta-me o fazer a mesma coisa ano após ano após ano. Não é? Ainda há pouco tempo estávamos a falar, por causa das questões agora do novo trabalho, não sei o quê, dos contratos, não sei, contrato de 5 anos. Nunca tive um contrato de 5 anos. Não é? Fiquei logo a pensar, opa, espera, 5 anos. Não é? É claro que também neste momento, aquilo que eu faço, como é um trabalho sazonal, permite-me fazer outras coisas, o que me deixa mais relaxada, e é também o que me entusiasma ainda mais. A etiqueta do Maria Rapaz, né? Aquele rótulo que te dão quando estás a crescer, acaba por sempre por se manter ad eterno, apesar de tu, como pessoa, poderes ter outra noção de como é que funcionas, de quem tu és. A etiqueta do Maria Rapaz mantém-se, especialmente quando gostas de atividades que são consideradas masculinas.
não é? Eu tanto adoro a minha caixa de costura como a minha caixa de ferramentas. Não é? E é claro que quando estou a fazer qualquer atividade que seja relacionada com o universo mais masculino, não é? Aí sou sempre vista como Maria Rapaz. E sinto isso, que as outras pessoas me veem como Maria Rapaz, apesar de eu me ver a fazer uma coisa de que gosto, pela qual tenho uma paixão muito grande, não é? O trabalho que eu faço atualmente como skipper é um trabalho que não é habitual no universo feminino. É aquilo que eu gosto de fazer, não é? Faço com muita paixão e faz parte da minha vida. Depois já fiz trabalho de pesquisa relacionado com projetos, não é? Participei no Mudança de Maré, que me deu muito. O Mudança de Maré era um projeto direcionado para as comunidades pescatórias, não é? Que funcionou em diferentes ilhas, tinha várias vertentes. Eu especificamente trabalhei em tratamento de informação e fazia apoio, porque a Associação Juvenil é que era a responsável na ilha de Santa Maria. Trabalho com jovens pescadores, a nível de criação de empresas relacionadas com o mar e alternativas à pesca, não é? Mas abrangia áreas tão díspares como falar das mulheres na pesca, que era uma coisa invisível, não é? A minha ligação ao Mudança de Maré passou a ser um bocadinho através da UMAR. Comecei a ter um trabalho mais... como não estava a trabalhar, não é? O meu trabalho voluntário foi decidi dedicá-lo ao núcleo da UMAR. Nessa altura tivemos várias atividades de formação, tínhamos várias atividades de divulgação, fizemos concursos nas escolas, fizemos atividades para pessoas adultas relativamente à violência doméstica e aos feminismos, para a divulgação exatamente dessas questões. Formámos no núcleo, tínhamos o atendimento. A gente, quando começa a fazer as contas, foram 7 anos que o núcleo esteve em atividade efetiva. E acho que, por exemplo, eu gostei muito, acho que foi daqueles que me fez mais, não sei, que me marcou em termos de estarmos a falar de uma ilha tão pequena e de haver uma diferença tão grande. Um trabalho que fizemos sobre violência para celebrar o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher. E fizemos um trabalho nas escolas das 5 freguesias. E então a noção de violência muda consoante a organização, pode-se quase chamar uma organização social que existe nas diferentes freguesias. Existe a freguesia onde ainda quase vão homens ao café, existe aquela que é mais aberta e mais abrangente, existe aquela em que os problemas de violência são mais efetivos, e isso via-se no trabalho das crianças. Existe agora o núcleo que está associado à Santa Casa, que faz atendimento a vítimas de violência doméstica, é uma coisa mais ou menos recente, mas durante muito tempo não existiu nada. E nós até conseguirmos ter alguma confiança, as pessoas confiarem o suficiente para se dirigirem, e muitas vezes acontecia ser não diretamente através do núcleo, mas por outras pessoas ou uma aproximação mais privada, porque o estigma está sempre lá, o estigma está sempre presente. Mas foram anos muito enriquecedores, muitos tabus relacionados com as vítimas, não é? O famoso de que se ela está nessa situação é porque quer e porque gosta, não era só o querer, é porque ela até gostava da situação. Eu posso dizer que, por exemplo, apesar de não haver, já não ter essa ligação ao mar, continuo a gostar de celebrar o Dia Internacional da Mulher e fazer alguma coisa nesse sentido, porque acho que é muito abrangente. Entretanto, tenho um filho rapaz. Pois que ter uma mãe feminista e uma mãe feminista ter um filho rapaz também tem os seus quês, não é verdade? Que, pronto, é o meu orgulho, não é?
E eu tento fazer a minha cota parte, não é? Para já porque detesto aquele comentário de que os rapazes são machistas, mas eles são educados por mulheres, não é? As mães é que os educam, sim, só as mães é que educam, não é? O pai, quando chega a casa e se senta no sofá, à espera que o jantar esteja pronto, não está a educar. Não, aquilo não significa nada. Eu fico... é daqueles comentários que me fervem a alma feminista. Para já, quando nós falamos de pessoas. E quando falamos de crianças. Não são os meninos da escola, como dizem muitos professores e professoras, que se continuam a referir sempre no masculino. Nós temos crianças na escola. E nós optámos por não saber qual era o sexo do bebê. E havia imensas pessoas que perguntavam se já sabíamos qual era o sexo. E nós, não, é só quando nascer é que vamos saber se é menino ou se é menina. E havia pessoas que diziam, mas então e as compras? E as roupinhas? E o quarto? Como se fosse obrigatória aquela distinção das cores, porque a criança ainda não nasceu e já está a ser rotulada para gostar ou disto ou daquilo, conforme o sexo, não é? E é muito importante estar sempre focado tanto no feminino como no masculino, saber essa distinção. E ele já sabe algumas coisas, já sabe que houve tempos em que às meninas não era permitido fazer coisas que só era permitido aos meninos, não é? E que isso não pode ser, porque as pessoas são pessoas e cada pessoa gosta de coisas diferentes, não é? E o importante é a gente fazer o que nós gostamos, sem distinção de sermos rapazes ou raparigas. No geral, eu acho que é um sítio ótimo para se crescer, porque em termos do que é liberdade e tranquilidade e conforto, é um sítio muito bom. Em termos de educação, em termos de influência social, eu acho que passa mais por trabalhar para que isso seja diferente, que seja mais igual, não é? E acho que isso é que é a parte mais importante, não é? É claro que depois colocam-se outras questões médicas, por exemplo, também se colocam nas ilhas pequenas, não é? Nós tivemos que ser não evacuados, porque felizmente foi quase na hora da SATA, mas eu parti um braço e temos que ir para São Miguel. Isso já também pesam quando se está numa ilha pequena. E isso pesa muito quando se tem uma criança ao nosso cuidado. Mas acho que continua a ser a opção Santa Maria, sempre. E há pessoas açorianas que não têm bem noção disso, né? Porque vivem em ilhas onde os serviços de saúde são mais alargados, né? E que não têm noção sequer que é preciso ir a outra ilha para a criança nascer, não é? As crianças não nascem em Santa Maria, nascem em São Miguel. As mães e os pais deslocam-se a outra ilha para elas nascerem. O mesmo acontece, por exemplo, com as crianças do Pico, ou das Flores, ou do Corvo, ou da Graciosa, que têm que ir, ou de São Jorge, que vão para as ilhas ditas maiores para isso acontecer. Em termos sociais, eu vejo-me numa situação, né, em que já o meu filho vai fazer 6 anos. Eu tive 6 anos em que o meu trabalho, em termos de associativos, esteve em pausa, não é? Estive a fazer outras coisas, a tratar de outras coisas mais pessoais, tanto relacionadas com o ser mãe como relacionadas comigo própria. E neste momento estou numa fase em que tenho uma certa... é quase uma necessidade de voltares a ter um papel mais ativo na sociedade em que estás inserido, ou inserida, não é? Apesar de achar que cada pessoa pode sempre fazer, por pouco que seja, pode sempre fazer alguma coisa, não é? É evidente que quando associada a outras pessoas, o que pode fazer é muito maior. O que é que foi aquilo que mais te marcou na vida?
o ser Maria Rapaz. E fazer sempre aquilo que eu gostava de fazer.